São Bernardo, Graciliano Ramos, parte 1. 1. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometi ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Estive uma semana bastante animado em conferências com os principais colaboradores e já via os volumes expostos, um milheiro vendido graças aos elogios que, agora com a morte do Costa Brito, eu meteria na esfomeada Gazeta, mediante lambujem. Mas o otimismo levou água na fervura. Compreendi que não nos entendíamos. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem. Padre Silvestre recebeu-me friamente. Depois da Revolução de Outubro, tornou-se uma fera. Exige devassas rigorosas e castigos para os que não usaram lenços vermelhos. Torceu-me a cara. Éramos amigos. Patriota. Está direito. Cada qual tem as suas manias. Afastei-o da combinação e concentrei as minhas esperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, periodista de boa índole e que escreve o que lhe mandam. Trabalhamos alguns dias. À tardinha, Azevedo Gondim entregava a redação ao Arquimedes. Trancava a gaveta onde guardava os níqueis e as pratas, tomava a bicicleta e, pedalando meia hora pela estrada de rodagem que ultimamente Casimiro Lopes andava a consertar com 2 ou 3 homens, alcançava São Bernardo. Comentava os telegramas dos jornais, atacava o governo, bebia um copo de conhaque que Maria das Dores lhe trazia e, sentindo-se necessário, comandava com submissão. Vamos a isso. Íamos para o alpendre, mergulhávamos em cadeiras de vime e ajeitávamos o enredo, fumando, olhando as novilhas caracus que pastavam no prado, embaixo e mais longe, a entrada da mata, o telhado vermelho da serraria. A princípio tudo correu bem, não houve entre nós nenhuma divergência. A conversa era longa, mas cada um prestava atenção às próprias palavras, sem ligar importância ao que o outro dizia. Eu, por mim, entusiasmado com o assunto, esquecia constantemente a natureza do Gondim e chegava a considerá-lo uma espécie de folha de papel destinada a receber as ideias confusas que me fervilhavam na cabeça. O resultado foi um desastre. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me 2 capítulos datilografados, tão cheios de besteiras que me zanguei. Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos de sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limosino que Marciano conduzia ao estábulo. Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude, curvada em 2. Na torre da igreja, uma coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena. Em seguida enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. O mingau virou água. 3 tentativas falhadas no mês. Beba conhaque, Gondim. 2. Abandonei a empresa, mas um dia desses ouvi novo pio de coruja. E iniciei a composição de repente, valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se isto me traz qualquer vantagem direta ou indireta. Afinal, foi bom privar-me da cooperação do padre Silvestre, de João Nogueira e do Gondim. Há fatos que eu não revelaria, cara a cara, a ninguém. Vou narrá-los porque a obra será publicada com pseudônimo. E se souberem que o autor sou eu, naturalmente me chamarão potoqueiro. Continuemos. Tenciono contar a minha história. Difícil,
Talvez deixe de mencionar particularidades úteis que me pareçam acessórias e dispensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita passagens insignificantes. De resto, isto vai arranjando sem nenhuma ordem, como se vê. Não importa, na opinião dos caboclos que me servem, todo o caminho dá na venda. Aqui, sentado à mesa, na sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, suspendo às vezes o trabalho moroso. Olho a folhagem das laranjeiras que a noite enegrece. Digo a mim mesmo que esta pena é um objeto pesado. Não estou acostumado a pensar. Levanto-me, chego à janela que deita para a horta. Casimiro Lopes pergunta se me falta alguma coisa. Não. Casimiro Lopes acocora-se num canto. Volto a sentar-me, releio esses períodos chinfrins. Ora, vejam, se eu possuísse metade da instrução de Madalena, encoivarava isto brincando. Reconheço finalmente que aquela papelada tinha préstimo. O que é certo é que, a respeito de letras, sou versado em estatística, pecuária, agricultura, escrituração mercantil, conhecimentos inúteis neste gênero. Recorrendo a eles, arrisco-me a usar expressões técnicas desconhecidas do público e a ser tido por pedante. Saindo daí, a minha ignorância é completa. E não vou, está claro, aos 50 anos, munir-me de noções que não obtive na mocidade. Não obtive, porque elas não me tentavam e porque me orientei num sentido diferente. O meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir esta casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, introduzir nessas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular. Tudo isso é fácil quando está terminado e embira-se em 2 linhas. Mas para o sujeito que vai começar a olhar a 4 cantos e não tem em que se pegue, as dificuldades são terríveis. Há também a capela, que fiz por insinuações de Padre Silvestre. Ocupado com esses empreendimentos, não alcancei a ciência de João Nogueira, nem as tolices do Gondim. As pessoas que me leram terão, pois, a bondade de traduzir isto em linguagem literária, se quiserem. Se não quiserem, pouco se perde. Não pretendo bancar escritor. É tarde para mudar de profissão. E o pequeno que ali está chorando necessita quem o encaminhe e lhe ensine as regras do bem viver. Então, para que escreve? Sei lá. O pior é que já estraguei diversas folhas e ainda não principiei. Maria das Dores, outra xícara de café. 2 capítulos perdidos. Talvez não fosse mal aproveitar os do Gondim, depois de expurgados. 3. Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam essas qualidades, a consideração era menor. Para falar com franqueza, o número de anos assim positivo e a data de São Pedro são convencionais. Adoto-os porque estão no livro de assentamentos de batizados da freguesia. Possuo a certidão que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivos para não desejarem ser conhecidos. Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu aniversário. Em todo caso, se houver diferença, não deve ser grande. Mês a mais ou a menos, isso não vale nada. Acontecimentos importantes estão nas mesmas condições. Sou, pois, o iniciador de uma família. O que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado me livra da maçada de suportar parentes pobres, indivíduos que de ordinário escorregam com uma sem-vergonheza da peste da intimidade dos que vão trepando. Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Julgo que rolei por aí à toa. Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha Margarida que vendia doces. O cego desapareceu. A velha Margarida mora aqui em São Bernardo, numa casinha limpa e ninguém a incomoda. Custa-me 10 mil réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me deu. Tem um século e qualquer dia destes compro-lhe mortalha e mando enterrá-la perto do altar-mor da capela. Até os 18 anos gastei minha enxada ganhando 5 tostões por 12 horas de serviço. Aí pratiquei meu primeiro ato digno de referência. Numa sentinela que acabou em furdunço, abrequei a germana, cabritinha sarará, danadamente assanhada, e arrochei-lhe um beliscão retorcido na polpa da bunda. Ela ficou se mijando de gosto. Depois botou os quartos de banda e encheriu-se com o João Fagundes, um que mudou o nome para furtar cavalos. O resultado foi eu arrumar uns cocorotes na germana e esfaquear João Fagundes.
Então o delegado de polícia me prendeu. Levei uma surra de cipó de boi. Tomei cabacinho e estive de molho. Pubo, 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, onde aprendi leitura com o João Sapateiro, que tinha uma bíblia miúda dos protestantes. Joaquim Sapateiro morreu. Germana arruinou. Quando me soltaram, ela estava na vida, de porta aberta, com doença do mundo. Nesse tempo eu não pensava mais nela, pensava em ganhar dinheiro. Tirei o título de eleitor. E seu Pereira, agiota e chefe político, emprestou-me 100 mil réis a juro de 5% ao mês. Paguei os 100 mil réis e obtive 200, com o juro reduzido para 13,5%. Daí não baixou mais. E estudei aritmética para não ser roubado além da conveniência. De bicho na capação, falando com pouco ensino, esperneei nas unhas do Pereira, que me levou músculo e nervo, aquele malvado. Depois vinguei-me, hipotecou minha propriedade e tomei-lhe tudo, deixando de tanga. Mas isso foi muito mais tarde. A princípio o capital se desviava de mim e persegui-o sem descanso, viajando pelo sertão, negociando com redes, gado, imagens, rosários, miudezas, ganhando aqui e perdendo ali, marchando no fiado. Assinando letras, realizando operações embrulhadíssimas, sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala aos berros e efetuei transações comerciais de armas engatilhadas. Está um exemplo. O Dr. Sampaio comprou-me uma boiada e na hora da onça beber água, deu-me com o cotovelo. Ficou palitando os dentes. Andei, virei, mexi, procurei empenhos e ele duro como beira de sino. Chorei as minhas desgraças. Tinha obrigações em penca. Aquilo não era trato e tal, enfim, etc. O safado do velhaco, Turuna, homem de facão grande no município dele, passou-me um esbregue. Não desanimei. Escolhi uns rapazes em Cancalancó e quando o doutor ia para a fazenda, caí-lhe em cima, de supetão. Amarrei-o, meti-me com ele na capoeira. Estraguei-lhe os couros nos espinhos dos mandacarus, que paz, alastrados e rabos de raposa. Vamos ver quem tem roupa na mochila. Agora eu lhe mostro com quantos paus se faz uma canoa. O doutor, que ensinou o rato a furar almotolia, sacudiu-me a justiça e a religião. Que justiça? Não há justiça nem há religião. O que há é que o senhor vai espichar aqui 30 contos e mais os juros de 6 meses. Ou paga ou eu mando sangrá-lo devagarinho. Dr. Sampaio escreveu um bilhete à família e entregou-me no mesmo dia 36 contos e 300. Casimiro Lopes foi o portador. Passei o recibo, agradeci e despedi-me. Obrigado, Deus o acrescente. Sinto muito ter lhe causado incômodo. Adeus. E não me venha com a sua justiça, porque se vier eu viro cachorro doido e o senhor morre na faca cega. Não tornei a aparecer por aquelas bandas. Se tornasse, era um tiro de pé de pau na certa. A cara esfolada para não ser reconhecido quando me encontrasse com os dentes de fora, fazendo muganga ao sol. E a supressão da minha fortuna, que eu conduzia dentro de um chocalho grande, arrolhado com folhas e pendurado no arção da cela. Ali estava em segurança. Se o dinheiro e as folhas caíssem, o chocalho tocava. Afinal, cansado daquela vida de cigano, voltei para a mata. Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira do navio, acompanhou-me. Gosto dele. É corajoso, laça, rasteja. Tem faro de cão e fidelidade de cão. 4. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade de São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Meu antigo patrão, Salustiano Padilha, que tinha levado uma vida de economias indecentes para fazer o filho doutor, acabara morrendo do estômago e de fome sem ver na família o título que ambicionava. Como quem não quer nada, procurei avistar-me com Padilha moço, Luiz. Encontrei-o no bilhar, jogando bacará, completamente bêbado. Está claro que o jogo é uma profissão, embora censurável, mas o homem que bebe jogando não tem juízo. Aperoei meia hora e percebi que o rapaz era peixote e estava sendo roubado descaradamente. Travei amizade com ele e em 2 meses emprestei-lhe 2 contos de réis, que ele sapecou depressa na orelha da sota e em folias de bacalhau e aguardente, com fêmeas ratuínas no pão sem miolo. Vi essas maloqueiras bastante satisfeito. E quando um dia, de novo quebrado, ele me veio convidar para um São João na fazenda. Afrouxei mais 500 mil réis. Ao ver a letra, fingi desprendimento. Para que isso? Entre nós, formalidades.
Mas guardei o papel. Achei a propriedade em cacos, mato, lama e potó como dos diabos. A casa grande tinha paredes caídas e os caminhos estavam quase intransitáveis. Mas que terra excelente! À noite, enquanto a negrada sambava num forrobodó emprestado, levantando poeira na sala e a música de zabumba e pífanos tocava o hino nacional. Padilha andava com um lote de caboclas fazendo voltas em redor de um tacho de canjica, no pátio que os moçambês invadiam. Tirei-o desse interessante divertimento. Por que é que você não cultiva São Bernardo? Como? Perguntou Padilha, esfregando os olhos por causa da fumaça e encostando-se a um mamoeiro que murchava ao calor do fogo. Tratores, arados, uma agricultura decente. Você nunca pensou? Quanto julga que isto rende, sendo bem aproveitado? Luiz Padilha revelou com a mão e com um beijo ignorância lastimável num proprietário, e, sem ligar importância ao assunto, voltou às rodas interrompidas e às caboclas. Mas, de madrugada, numa carraspana terrível, importunou-me gemendo palavras desconexas. A cada solavanco do carro de bois que nos conduzia à cidade, levantava a cabeça. Tudo rico, seu Paulo, vai ser uma desgraceira. Agarrava-se a um fueiro do carro e punha-se a vomitar. Depois pegava no sono para acordar agoniado e arrotando. Arados. Não há nada como arados. Apareceu-me no dia seguinte, ainda com vestígios do pifão. Seu Paulo Honório, venha consultá-lo. O senhor, homem prático. As ordens. Creio que já lhe disse que resolvi cultivar a fazenda. Mais ou menos. Resolvi. Aquilo como está não convém. Produz bastante, mas poderá produzir muito mais. Com arados, o senhor não acha? Tenho pensado numa plantação de mandioca e numa fábrica de farinha moderna. Que diz? Burrice. Estragar terra tão fértil plantando mandioca. É bom. E não prestei mais atenção ao caso. Deixei que ele se entusiasmasse só e fosse discutir o seu projeto no Gurganema à noite ao som do violão. Realmente transformou-se. Nas pedras do Paraíba, com uma garrafa de cachaça, aperreava os companheiros de farra, declamando sementes e adubos químicos. Tornou-se regularmente vaidoso. Desejava aprender agronomia e em pouco tempo a cidade inteira conheceu as plantações, as máquinas, a fábrica de farinha. Como vai a lavoura, Padilha? A princípio respondia, depois compreendeu o ridículo e deu para se esquivar, magoado com as perfídias dos amigos. Selvagens, rosnava, aguentando as batotas no bacará. Vamos para adiante. E a gente ficava sem saber se ele se referia aos parceiros que o pelavam ou aos camaradas que mangavam dele. Procurou-me e desabafou. Selvagens, um empreendimento de vulto, o senhor está vendo, e esses burros vêm com picuinha. Aqui ninguém entende nada, seu Paulo. Isto é um lugar infeliz. Aqui só se cogita de safadeza e polícia. Cheio de amargura, abalada, a decisão dos primeiros dias, confessou-me que tinha tentado contrair um empréstimo com o Pereira. Cavalo! Fiz uma exposição minuciosa. Demonstrei cabalmente que o negócio é magnífico. Não acreditou. Disse que estava no pau de arara. E eu calculei que talvez a transação lhe interessasse. Quer desembolsar aí uns 20 contos? Examinei sorrindo aquele bichinho amarelo, de beiços delgados e dentes podres. Ô, Padilha, gracejei. Você já fechou cigarros? Padilha comprava cigarros feitos. É mais cômodo, concordei, mas é mais caro. Pois, Padilha, se você tivesse fechado cigarros, sabia como é difícil enrolar o milheiro deles. Imagine agora que dá mais trabalho ganhar 10 tostões para fechar em cigarro. E um conto de réis tem 1000 notas de 10 tostões. 20 contos de réis são 20.000 notas de 10 tostões. Parece que você ignora isso. Fala em 20 contos assim, com essa carinha, como se dinheiro fosse papel sujo. Dinheiro é dinheiro. Padilha baixou a cabeça e resmungou amuado que sabia contar. Saiu, voltou outras vezes insistindo. Eu sou capitalista, homem. Você quer me arrasar? Padilha resingava e oferecia a hipoteca de São Bernardo. Bobagem. São Bernardo não vale o que um periquito rói. O Pereira tem razão. Seu pai esbagaçou a propriedade. Afinal, prometi vagamente. Está bem, vou refletir. No outro dia, ainda estava refletindo. Vamos ver, Padilha, dinheiro é dinheiro. Passei uma semana nesse jogo, colhendo informações sobre a idade, a saúde e a fortuna do velho Mendonça. Quando me decidi, sujeitos prudentes juraram que eu estava doido. Padilha recebeu os 20 contos, menos o que me devia e os juros. Comprou uma tipografia e fundou o Correio de Viçosa, folha política, noticiosa, independente, que teve apenas 4 números e foi substituída pelo Grêmio Literário e Recreativo. Azevedo Gondim elaborou os estatutos e na primeira sessão da Assembleia Geral foi aclamado sócio benemérito e presidente honorário perpétuo.
Relativamente à agricultura, Luiz Padilha acuou, esperando uns catálogos de máquinas que nunca chegaram. Começou a fugir de mim. Se me encontrava, encolhia-se, fingia-se distraído, embicava o chapéu. No vencimento da primeira letra adoeceu. Fui visitá-lo e achei-o escondido na sala de jantar, jogando gamão com João Nogueira. Vendo-me, atrapalhou-se tanto que os dedos magros, queimados de unhas ruídas, tremiam chacoalhando os dedos. Daí em diante encantou-se. Disseram-me que tinha encebado as canelas para São Bernardo. Que estará fazendo por lá? A última letra se venceu num dia de inverno. Chovia que era um Deus nos acuda. De manhã cedinho mandei Casimiro Lopes selar o cavalo. Vesti o capote e parti. 2 léguas em 4 horas. O caminho era um atoleiro sem fim. Avistei as chaminés do engenho do Mendonça e a faixa de terra que sempre foi motivo de questão entre ele e Salustiano Padilha. Agora as cercas do Bom Sucesso iam comendo São Bernardo. Dirigi-me à casa grande, que parecia mais velha e mais arruinada debaixo do algaceiro. Os moçambês não tinham sido cortados. A PM e entrei, batendo os pés com força, as esporas tinindo. Luiz Padilha dormia na sala principal, numa rede encardida, insensível à chuva que açoitava as janelas e às goteiras que alagavam o chão. Balancei o punho da rede. O ex-diretor do Correio de Viçosa ergueu-se atordoado. Por aqui, como vai? Bem agradecido. Sentei-me num banco e apresentei-lhe as letras. Padilha, com um estremecimento de repugnância, mudou a vista. Eu tenho pensado esse negócio, tenho pensado muito, até perdi o sono. Ontem amanheci com vontade de aparecer para combinar, mas não pude, semelhante chuva. Deixemos a chuva. Estou em dificuldades sérias, ia propor uma prorrogação com juros acumulados. Recurso não tenho. E a fábrica, os arados? Luiz Padilha respondeu ambiguamente. O inverno desse esculhamba tudo. Recurso não tem, mas o negócio está garantido. A prorrogação. Não vale a pena. Vamos liquidar. Ora, liquidar. Já não lhe disse que não posso? Salvo se quiser aceitar a tipografia. Que tipografia? Você é besta? É o que tenho. Cada qual se remedeia com o que tem. Devo, não nego. Mas como hei de pagar assim, de faca no peito? Se me virarem hoje de cabeça para baixo, não cai do bolso um níquel. Estou liso. Isso não são maneiras, Padilha. Olhe que as letras se venceram. Mas se não tenho, hei de furtar? Não posso, está acabado. Acabado o quê, meu sem vergonha? Agora é que vai começar. Tomo-lhe tudo, seu cachorro. Deixo-o de camisa e ceroula. O presidente honorário perpétuo do Grêmio Literário e Recreativo assustou-se. Tenha paciência, seu Paulo. Com barulho ninguém se entende. Eu pago. Espere uns dias. A dívida só é ruim para quem deve. Não espero nem uma hora. Estou falando sério. E você com tolices? Despropósito não. Quer resolver o caso amigavelmente? Faça preço na propriedade. Luiz Padilha abriu a boca e arregalou os olhos miúdos. São Bernardo era para ele uma coisa inútil, mas de estimação. Ali escondia a amargura e a quebradeira. Matava passarinhos, tomava banho no riacho e dormia. Dormia demais, porque receava encontrar o Mendonça. Faça o preço. Aqui entre nós, murmurou o desgraçado, sempre desejei conservar a fazenda. Para quê? São Bernardo é uma pinóia. Falo como amigo, sim senhor, como amigo. Não tenciono ver um camarada com a corda no pescoço. Esses bacharéis têm fome canina. E se eu mandar o Nogueira tocar fogo na binga, você fica de saco nas costas. Despesa muita, Padilha. Faça preço. Debatemos a transação até o lusco-fusco. Para começar, Luiz Padilha pediu 80 contos. Você está maluco? Seu pai dava isto ao Fidelis por 50. E era caro. Hoje que o engenho caiu, o gado dos vizinhos rebentou as porteiras, as casas são taperas, o Mendonça vai passando as unhas nos babados. Perdi o fôlego. Respirei e ofereci 30 contos. Ele baixou para 70 e mudamos de conversa. Quando tornamos a barganha, subi a 32. Padilha fez abate para 65 e jurou por Deus do céu que era a última palavra. Eu também asseverei que não pingava mais um vintém, porque não valia, mas lancei 34. Padilha, por camaradagem, consentiu em receber 60. Discutimos 2 horas, repetindo os mesmos embelecos, sem nenhum resultado. Resolvi discorrer sobre as minhas viagens ao sertão. Depois, com indiferença, insisti nos 34 contos e obtive modificação para 55. Mostrei generosidade. 35. Padilha endureceu nos 55 e eu injuriei-o. Declarei que o velho Salustiano tinha deitado fora o dinheiro gasto com ele no colégio. Cheguei a ameaçá-lo com as mãos. Recuou para 50. Avancei a 40 e afirmei que estava roubando a mim mesmo. Nesse ponto, cada um puxou para o seu lado. Finca a pé. Chamei em meu auxílio Mendonça, que engolia a terra.
O oficial de justiça, a avaliação e as custas. O infeliz apavorado desceu a 48. Arrependi-me de haver arriscado 40. Não valia, era um roubo. Padilha encarregou a 45. Firmei-me nos 40. Em seguida, roí a corda. Muito por baixo, pindaíba. Descontando o que ele me devia, o resto seria dividido em letras. Padilha endoideceu, chorou, entregou-se a Deus e desmanchou o que tinha feito. Viesse o advogado, viesse a justiça, viesse a polícia, viesse o diabo, tomassem tudo. Um fumo para o acordo, um fumo para a lei. Eu me importo com a lei? Um fumo. Tinha meios. Perfeitamente não andava com a cara para trás. Tinha meios. Ia à tribuna da imprensa, reclamar os seus direitos, protestar contra o esbulho. Afetei comiseração e prometi pagar com dinheiro e com uma casa que possuía na rua. 10 contos. Padilha botou 7 contos na casa e 43 em São Bernardo. E arranquei-lhe mais 2 contos. 42 pela propriedade e 8 pela casa. Arengamos ainda meia hora e findamos o ajuste. Para evitar arrependimento, levei Padilha para a cidade. Vigiei-o durante a noite. No outro dia cedo, ele meteu o rabo na ratoeira e assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, o preço da casa e entreguei-lhe 7 contos, 550 mil réis. Não tive remorsos. 5. Senhor andou mal adquirindo a propriedade sem me consultar, gritou Mendonça do outro lado da cerca. Por quê? O antigo proprietário não era maior? Sem dúvida, respondeu Mendonça, avançando as barbas brancas e o nariz curvo. Mas o senhor devia ter se informado antes de comprar a questão. Eu, por mim, não desejo questionar. Creio que nos entendemos. Depende do senhor. Os limites atuais são provisórios. Já sabe. É bom esclarecermos isso. Cada qual no que é seu. Não vale a pena consertar a cerca. Eu vou derrubá-la para acertarmos onde deve ficar. Ponderei ao velho Mendonça que ele já tinha encolhido muito as terras de São Bernardo. Pedi-lhe que mostrasse os seus papéis. Não sendo possível acordo, era melhor vir o advogado e vir o agrimensor. Ótimo! Arranjava-se com os tabeliões e metia-me no bolso. Mas eu não vou nisso. Derruba-se a cerca. Contei rapidamente os caboclos que iam com ele. Contei os meus e asseverei que a cerca não se derrubava. Explicações, com bons modos, sim, gritos não. E abrandei-me meio arrependido, porque não me convinha uma briga com Mendonça, homem reimoso. O que eu não queria era baixar a crista logo no primeiro encontro. Casimiro Lopes deu um passo. Toquei-o no ombro e ele recuou. Mendonça compreendeu a situação. Passou a tratar-me com uma amabilidade excessiva. Paguei na mesma moeda, e como ele precisasse de uns cedros que havia perto de Bom Sucesso, ofereci-lhe os cedros. Recusou. Propôs trocá-los por novilhas rebus. Declarei que não, tencionava criar gado indiano. Falei com entusiasmo sobre o limosino e o schwitz. Mendonça desdenhava as raças finas que comem demais e não aguentam um carrapato. Engordava garrotes para açougue. Insisti no oferecimento da madeira e ele estremeceu. A nossa conversa era seca, em voz rápida, com sorrisos frios. Os caboclos estavam desconfiados. Eu tinha o coração aos baques e avaliava as consequências daquela falsidade toda. Mendonça coçava a barba. Relativamente aos limites, julgo que podemos resolver isso depois, com calma. Perfeitamente, concordou Mendonça. Despedimo-nos. Continuei a estirar o arame farpado e a substituir os grampos velhos por outros novos. Mendonça, de longe, ainda se virou, sorrindo e pregando-me os olhos vermelhos. À tarde, quando voltei para casa, Casimiro Lopes acompanhou-me, carrancudo. Como eu não dissesse nada, tossiu, parou. Encostei-me a um limoeiro e espalhei ideias ruins que me perseguiam. Amanhã traga 4 homens. Venha aterrar este charco e limpe aqui o riacho para as águas não entrarem na várzea. Só pensei que em vez de aterrar o charco era melhor mandar chamar este Caetano, mestre, para trabalhar na pedreira. Mas não dei contra-ordem, coisa prejudicial a um chefe. Só, tornou a perguntar Casimiro Lopes. Apanhei o pensamento que lhe escorregava pelos cabelos emaranhados, pela testa estreita, pelas maçãs enormes e pelos beiços grossos. Talvez ele tivesse razão. Era preciso mexer-me com prudência, evitar as moitas, ter cuidado com os caminhos e aquela casa esburacada de paredes caídas. Decidi convidar mestre Caetano e cavoqueiros. Diabo! Agitei a cabeça e afastei um plano mal esboçado. Por enquanto, só. 6. Naquele segundo ano houve dificuldades medonhas. Plantei mamona e algodão, mas a safra foi ruim. Os preços baixos. Vivi meses aperreado, vendendo macacos e fazendo das fraquezas forças para não ir ao fundo. Trabalhava danadamente, dormindo pouco, levantando-me às 4 da manhã, passando dias ao sol, à chuva, de facão, pistola e cartucheira, comendo nas horas de descanso um pedaço de bacalhau assado e um punhado de farinha.
À noite, na rede, explicava pormenores do serviço a Casimiro Lopes. Ele acocorava-se na esteira e, apesar da fadiga, ouvia atento. Às vezes, tubarão ladrava lá fora e nós aguçávamos o ouvido. Uma feita distinguimos passos em redor da casa. Olhei para uma fresta na parede. A escuridão era grande, mas percebi um vulto. E as pisadas continuaram. O cachorro latiu e rosnou. Mas esta, cochichou Casimiro Lopes. No dia seguinte, visitei Mendonça, que me recebeu inquieto. Conversamos sobre tudo, especialmente sobre votos. Dirigi amabilidades às filhas dele, 2 solteironas, e lamentei a morte da mulher, excelente pessoa. Caridosa, amiga de servir, sim, senhor. Mendonça, espantado, perguntou onde eu tinha visto Dona Alexandrina. Faz tempo, fui morador do velho Salustiano. Arrastei a enxada no eito. As moças acanharam-se, mas o pai achou que eu procedia com honestidade, revelando francamente a minha origem. Depois queixou-se dos vizinhos. Nenhum se dava com ele. Há por aí umas peças que principiaram como o senhor e arrotam importância. Trabalhar não é desonra, mas se eu tivesse nascido na poeira, por que havia de negar? Tentou envergonhar-me. Trabalhador alugado, hein? Não se incomode. O Fidelis, que hoje é senhor de engenho e conceituado, furtou galinhas. Enquanto ele tesourava o próximo, observei-o. Pouco a pouco ia perdendo os sinais de inquietação que a minha presença lhe tinha trazido. Parecia à vontade, catando os defeitos dos vizinhos e esquecido do resto do mundo. Mas não sei se aquilo era tapeação. Eu me insinuava discutindo eleições. E possível, porém, que não conseguisse enganá-lo convenientemente e que ele fizesse comigo o jogo que eu fazia com ele. Sendo assim, acho que representou bem, pois cheguei a capacitar-me de que ele não desconfiava de mim. Ou então quem representou bem fui eu. Se o convenci de que tinha ido ali politicar. Se ele pensou isso, era doido. Provavelmente não pensou. Talvez tenha pensado depois de iludir-se e julgar que estava sendo sincero. Foi que me sucedeu, repetindo as mesmas palavras, os mesmos gestos e ouvindo as mesmas histórias. Acabei gostando do proprietário de Bom Sucesso. Continuava a observá-lo, mas a observação era instintiva. Despertou, bocejando, mostrando os caninos amarelos e pontudos. Mendonça bateu palmas e esfarelou um mosquito. Mosquito como bala. Tinha passado uma noite horrível. Respondi que havia dormido como pedra. Os pântanos em São Bernardo estavam aterrados. Não restava um mosquito para remédio. Arrependi-me de ter falado precipitadamente. Mendonça examinou-me de través e suponho que não ficou satisfeito. Tornou a referir-se à noite de insônia e eu repeti que tinha dormido. Pouco seguro, com a cara mexendo. Naturalmente ele compreendeu que era mentira. Cada um de nós mentiu estupidamente. Empurrei de novo na palestra a minha vida de trabalhador. Resultado medíocre. As moças cochilaram e Mendonça estirou o beiço. Um caboclo mal encarado entrou na sala. Mendonça franziu a testa. Quis despedir-me. Receei, porém, que o momento fosse impróprio e conservei-me sentado, esperando modificar a impressão desagradável que produzia. As moças me achavam maçador, evidentemente. Se o inverno vindouro for como este, desgraça-se tudo. E isso vira lama e não nasce um pé de mandioca. De certo, concordou Mendonça, visivelmente aporrinhado com o caboclo, que me olhava tranquilo sem levantar a cabeça. Pois até logo, exclamei de chofre. A eleição domingo, hein? Entendido, mato um. Ia dizer um boi. Moderei-me. Todo mundo sabia que eu tinha meia dúzia de eleitores. Um carneiro. Um carneiro é bastante, não? Está direito, até domingo. E saí descontente. Creio que foi mais ou menos o que aconteceu. Não me lembro com precisão. Atravessei o pátio e entrei no atalho que ia ter a São Bernardo. Que vergonha. Tomar a terra dos outros e deixá-la com aquelas veredas indecentes, cheias de camaleões, o mato batendo no rosto de quem passava. Percorri a zona de encrenca. A cerca ainda estava no ponto em que eu a tinha encontrado no ano anterior. Mendonça forcejava para avançar, mas continha-se. Eu procurava avançar os limites antigos, inutilmente. Discórdia séria só esta. Um moleque de São Bernardo fizera mal à filha do mestre de açúcar de Mendonça. E Mendonça, em consequência, metera o alicate no arame. Mas eu havia consertado a cerca e arranjado o casamento do moleque com a cabrochinha. Dei uma vista no algodoal e encaminhei-me ao paredão do açude. Poucos trabalhadores. Subi a coluna. Tinham-se concluído os alicerces dessa nova casa. As paredes começavam a elevar-se. De repente um tiro. Estremeci. Era na pedreira, que mestre Caetano escavocava lentamente com 2 cavouqueiros. Outro tiro, ruim, pedra miúda, voando. Quando se acabariam aqueles serviços moles, desgraçadamente faltavam-me recursos para atacá-los firme.
Assim mesmo, lidando com o pessoal escasso. Às vezes, na sexta-feira, eu não sabia onde buscar dinheiro para pagar as folhas no sábado. Fiz algumas perguntas ao pedreiro, um pedreiro só. As paredes tinham 1 metro de altura. Se eu empregasse muitos operários, as obras sairiam mais baratas. O paredão do açude não ia para frente, acuava. E a pedreira, onde uns vultos miudinhos se moviam, era como se em 6 meses de trabalho não tivesse sido desfalcada. Um carro de bois passou lá embaixo, outro carro de bois veio vindo, carregado de tijolos. Onde andaria a velha Margarida? Seria bom encontrar a velha Margarida e trazê-la para São Bernardo. Devia estar pegando um século, pobre da negra. Demorei-me até que os serventes lavaram as colheres e guardaram as ferramentas. Fiquei só. Os homens de lavoura e os de açude foram debandando também. Mais tiros na pedreira, os últimos. Pensei no Mendonça, canalha. Do lado de cada cerca o algodão pintava, a mamona crescia nos aceiros da roça. Do lado de lá, sapé e espinho. Quantas braças de terra aquele malandro tinha furtado. Felizmente estávamos em paz, aparentemente. De qualquer forma, era-me necessário caminhar depressa. Desci a ladeira e fui jantar. Enquanto jantava, falei em voz baixa a Casimiro Lopes, a princípio com panos mornos, depois delineando um projeto. Casimiro Lopes desviou-se dos panos mornos e colaborou no projeto. Deixei o negócio entabulado, fechei as portas e escrevi algumas cartas aos bancos da capital e ao governador do estado. Aos bancos solicitei empréstimos. Ao governador comuniquei a instalação próxima de numerosas indústrias e pedi a dispensa de impostos sobre os maquinismos que importasse. A verdade é que os empréstimos eram improváveis e eu não imaginava a maneira de pagar os maquinismos, mas havia me habituado a considerá-los meio comprados. Em seguida, consultei o aprendizado agrícola da Satuba, relativamente à possível aquisição de um bezerro limusino. Quando ia terminando, ouvi pisadas em redor da casa. Levantei-me e olhei pela fresta. Lá estava um tipo dando estalos com os dedos, enganando o tubarão. Reparando, julguei reconhecer o freguês carrancudo que tinha entrado na sala do Mendonça. Abandonei a espreita e chamei Casimiro Lopes, que me substituiu. Deitei-me pensando em Mestre Caetano e na pedreira. Marretas, alavancas, aço para broca, pólvora, estopim. Gente de lá, murmurou Casimiro Lopes, balançando o punho da rede. Com certeza. No outro dia, sábado, matei o carneiro para os eleitores. Domingo à tarde, de volta da eleição, Mendonça recebeu um tiro na costela mindinha e bateu as botas ali mesmo na estrada, perto de Bom Sucesso. No lugar há hoje uma cruz com um braço de menos. Na hora do crime, eu estava na cidade, conversando com o vigário a respeito da igreja que pretendia levantar em São Bernardo, para o futuro, se os negócios corressem bem. Que horror! Exclamou o padre Silvestre, quando chegou a notícia. Ele tinha inimigos? Se tinha, ora se tinha. Inimigo como carrapato. Vamos ao resto, padre Silvestre. Quanto custa um sino? Continua.